Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos gravar o episódio 17 do nosso podcast a respeito do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Nós estamos nos capítulos finais desse livro, são os episódios finais, esses últimos 4 episódios, e algumas pessoas me relataram, que esse livro ele só cavava mais fundo e não trazia soluções. Mas nós estamos chegando nas soluções, porque foi necessário a gente fazer um bom diagnóstico para nós começarmos a colocar em prática aquilo que realmente importa e aquilo que nós precisamos pegar como estilo de vida. Nós estamos finalizando a fase 1, entrando na fase 2, e nessa nova fase nós vamos ter muitas coisas práticas para fazer. Então é muito importante agora nós entendermos como viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então vamos lá. Tema: segurando a corda na nevasca, o ofício divino como ritmo de vida. Vivemos numa nevasca, e o problema da nevasca não é apenas o frio, é perder o senso de direção. Hoje, em algumas regiões do Canadá e das grandes planícies, quando alguém sai de casa durante uma nevasca, os meteorologistas aconselham algo simples e radical: amarre uma corda na porta da sua casa e segure firme nela, porque, mesmo a poucos metros da porta, pessoas já morreram congeladas, não por falta de força, mas por desorientação, por não saberem como voltar para casa, por não terem uma corda amarrada na porta de casa. Espiritualmente, muitos de nós estamos assim, ativos, ocupados, servindo, mas sem a corda. O objetivo desse episódio é mostrar para você a corda que você precisa para sobreviver na nevasca. A nevasca da vida moderna. A nevasca não começa pelo pecado explícito. Ela começa com o excesso. Excesso de tarefas, excesso de demandas, excesso de expectativas. Vivemos entre o cheio e o transbordante, mas nunca no habitável. Estamos tensos, apressados, viciados em produtividade, famintos por tempo. Tentamos resolver isso com o celular, com a agenda, lista de tarefas, multitarefa, mas nada muda de verdade, e o mais assustador, a nossa superprodutividade se torna contraprodutiva. Por que as nossas cordas atuais não sustentam? Muitos cristãos foram ensinados a ter 10 a 30 minutos de devocional por dia, um culto no domingo, talvez um pequeno grupo. Isso ajuda, mas não sustenta quando a nevasca aperta. O próprio autor confessa: depois de estar com Deus pela manhã, ao meio-dia já estava irritado, à tarde distante, à noite vazio. E a pergunta ecoa: o que aconteceu com o cristianismo dele? A resposta não é que ele não amava Deus, mas ele não tinha ritmo na presença de Deus. Agora eu quero apresentar para vocês o que seria essa corda, como nós podemos viver com uma corda bem firmada na porta da nossa casa, para fazermos sempre o caminho de volta. O que é o ofício divino? O ofício divino é uma prática antiga, com mais de 2000 anos, também chamada de liturgia das horas ou horas fixas de oração. Não é mais uma devoção, é uma reorganização da vida em torno de Deus. Não é voltar a Deus para obter algo, é voltar para estar com alguém. A palavra ofício vem do latim opus, que significa obra. Para a igreja primitiva, o ofício divino era a obra de Deus. A obra de Deus era estar com Deus e não fazer para Deus. Parar para se entregar, o coração do ofício. No centro do ofício divino está uma palavra escandalosa para a nossa cultura: parar. O pecado original não foi apenas desobediência, foi a recusa de aceitar limites. Adão e Eva não confiaram no ritmo de Deus, queriam controle. Robert Barron diz: no centro do pecado original está a recusa em aceitar o ritmo de Deus. Parar é um ato de fé, é declarar: Deus governa, eu não. Os elementos centrais do ofício divino. Independentemente do formato, 4 elementos são indispensáveis. Primeiro, parar. Você precisa interromper a atividade.
abrir mão do controle e confiar que Deus está governando. Em segundo lugar, concentrar, aquietar-se, respirar, estar presente. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Vou te dar algumas orientações práticas. Primeiro, fique atento e aberto. Sente-se em silêncio, sente-se corretamente, respire devagar e profundamente. Feche os olhos ou mantenha-os abaixados. Em terceiro lugar, silêncio. Não como técnica, mas como espaço de encontro. Elias não encontrou Deus no vento, no fogo, no terremoto, mas numa voz mansa e suave. Silêncio não é ausência, é a presença sem ruído. E as Escrituras, especialmente os Salmos. Jesus citou mais Salmos do que qualquer outro livro. O ofício normalmente inclui salmos, leituras bíblicas, oração do Senhor, que é o Pai Nosso, e às vezes Lectio Divina. A promessa do ofício: o objetivo não é perfeição, é familiaridade com Deus ao longo do dia. Separar pequenos blocos de tempo, manhã, meio-dia, noite. Isso dissolve a falsa divisão entre sagrado e secular. Tudo se torna um lugar de encontro. O ofício divino nos devolve para casa. Sabe, existe um lugar na presença de Deus que está disponível para nós. Existe um lugar na presença de Deus. Ele nos quer. E Ele quer nos encontrar no meio do nosso dia. Como podemos estar fazendo a obra de Deus, chamando a obra de Deus de obra de Deus, sem Deus estar envolvido? Como podemos viver os nossos dias sem a presença de Deus? Sabe, esses 80 dias para mim, acho que a marca principal deles foi a presença de Deus. Foi aprender a colocar a minha vida diante do altar do Senhor e viver o meu dia para Ele, completamente rendido a Ele. E talvez você pense assim: eu consigo fazer isso porque eu sou pastor e porque eu tenho tempo para isso. Mas eu digo que eu tenho muitas demandas e faço muitas coisas de fato durante o dia, mesmo tendo o meu próprio ritmo. Eu atendo muitas pessoas e sempre tenho muita coisa para fazer. Na verdade, eu atendia e fazia. Eu aprendi nesses 80 dias que eu tenho uma prioridade, e a prioridade é a presença de Deus. E se eu não colocar Ele como prioridade da minha vida, eu posso achar que estou andando para algum lugar, que estou caminhando para algum lugar, quando na verdade eu estou me perdendo. Quem sabe até morrendo na porta de casa. Quando a palavra fala em João 15, sem mim nada podeis fazer, ela está falando muito sério. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Eu oro para que uma fome da presença de Deus seja compartilhada com você durante esse podcast. Que Deus te encha de fome. Que Ele te encha de desejo de estar com Ele. E que estar com Ele se torne a sua prioridade. Que você pare e descubra a paz. A paz que existe. A paz que existe na presença dEle. Em nome de Jesus. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o segundo tesouro antigo que nos mantém firmes na nevasca, o sábado, o descanso semanal como um ato profético, espiritual e profundamente humano. Vamos orar? Senhor, confessamos que estamos cansados, mas não sabemos parar. Ouvimos o Teu convite, mas resistimos aos Teus limites. Ensina-nos a segurar a corda. Ensina-nos a parar sem culpa, a confiar sem controle, a estar contigo, não para produzir, mas para permanecer. Reorganiza a nossa vida em torno de Ti. Não queremos apenas momentos contigo, queremos um ritmo de vida em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o episódio 17. Estamos finalizando esse livro tão poderoso que promoveu tantas coisas na minha vida. E eu espero que faça o mesmo na sua vida. Deus abençoe você e até o próximo episódio. Valeu!